Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. A Unicor é referência em procedimentos cardiovasculares complexos. Um centro de hemodinâmica especializado em realizar intervenções de alta complexidade em cardiologia, fisiologia endovascular e neurologia, acreditado para tratamento de TAV. Somos referência no procedimento de oclusões coronarianas crônicas na América Latina. Entre em contato para mais informações. Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Sim, seu canal do Espírito Santo, essa da Terra, na Rádio Viva FM 106.1 e no YouTube. Lembrando que a TV Sim é um canal 16.1 para todo o Espírito Santo, tem na Sky também, Sky TV, 316.1 no norte do estado e na Claro Vitória, no canal 526, agora novidade, então a gente está aprendendo ainda, 526 para a Grande Vitória. Tem 3 semanas já que eu não venho aqui apresentar, então eu estava morrendo de saudade, todos vocês mandaram perguntas aí no meu WhatsApp para o programa de hoje, que é Saúde em Pauta, um tema extremamente importante, sempre dá o que falar, principalmente em se tratando de pandemia, a que nós passamos e ainda estamos, agora de forma um pouquinho mais amena. Então tem muito conteúdo, se tiver qualquer dúvida, fique à vontade. O telefone é 996224547. Como convidados, tenho 2 feras aqui, uma fera da medicina, outra fera do direito. Do direito, o doutor João Vitor Caram, advogado, atua muito na área da saúde. E na medicina, o doutor Marco Antônio Santos Oliveira, cirurgião do aparelho digestivo, está aqui conosco também na bancada, mas antes de passar a bola para eles, pedir para a produção aí colocar as imagens da BR-101 para a gente ver como é que está o trânsito. Aí, o trânsito aparentemente tranquilo, Linhares sempre bela, a gente que grava aqui diretamente do estúdio de Linhares, além do estúdio ser maravilhoso, a cidade, né, sempre bonita, a cidade com um trânsito tranquilo, relativamente tranquilo, mas temos ruas largas, cidade bastante limpa, muito organizada, então isso favorece demais o trânsito. E a gente vê que está fluindo bem, as pessoas que estão indo ali para a capital, acabou o bloqueio, né, ali para quem está na BR-101, então trânsito bem tranquilo mesmo, diferentemente de ontem, né, em razão das manifestações aí que nós tivemos. Produção, já pode voltar aqui para a gente iniciar o programa, porque a pauta está cheia, né? A pauta está cheia e assim, não tem nada que não seja muito relevante. Talvez a gente faça um Saúde em Pauta parte 2. Necessário. Né? Necessário. Necessário. Então, aqui, eu começo cumprimentando o doutor João Vitor Caram, muito obrigado de ter aceitado o convite, de estar aqui conosco para falar sobre esse tema de suma importância. Eu que agradeço pelo convite, boa noite a todos, doutor Marcos. Esperamos poder contribuir de alguma forma aí com um tema tão importante que é o direito à saúde. Isso aí. Doutor Marco Antônio, amigo pessoal, a gente está sempre junto, um irmãozão que eu tenho, e tenho muita admiração, porque é um profissional diferenciado, veio para a cidade de Linhares, é de outro estado, sempre estudou muito, e agora está aqui servindo a população linharense, não só linharense, tem a colatinense, mateense, né? Está dando uma rodada aí, o norte inteiro. Marco Antônio, muito obrigado de estar aqui, de ter aceitado o convite e levar informação de qualidade para todo mundo. Muito obrigado, Thiago, o João também participando aqui hoje, e todos os telespectadores aí de Linhares e do Espírito Santo.
É isso aí. Agora nós estamos chiques, né? É o Espírito Santo todo. Né? Agora é a TV sim, a gente vai por meio da Sky também, vai por meio da Claro TV. Ou seja, estamos em todos os lugares, inclusive na Rádio Vivo FM 106.1. Vamos iniciar? Vamos. Gostaria de saber... Vamos falar João Vitor, claro, Marco Antônio, porque a gente está no bate-papo, né? Aquela roda entre amigos, tranquilo. Sim. Então fala um pouquinho para a gente da sua trajetória, para os telespectadores conhecerem. Vamos lá. Minha família é do norte do Espírito Santo, da cidade de Nova Venécia. Muito cedo, minha família se mudou para o extremo sul da Bahia, para a cidade de Teixeira de Freitas. Então ainda tenho familiares lá. Mas desde o ano de 2006 que eu resido em Linhares, me formei aqui, já vão quase 8 anos. Eu me formei em Direito, sou especialista em Direito Processual Civil, Advocacia Civil, tenho MBA em Gestão de Cooperativas da Saúde e sou especialista em Direito da Saúde. Então, hoje, meu trabalho basicamente é prestar assessoria para um plano de saúde regional, daqui do norte do Espírito Santo, fazer assessoria jurídica dessa empresa com uma vasta equipe lá do escritório, os colegas, e também faço assessoria de um órgão público também aqui do município, também na área de saúde. Então, minha vida hoje é basicamente na saúde privada e na saúde pública, então tem algum conhecimento acumulado nas duas áreas aí. Que bacana, hein? Então tem muita coisa para falar, viu, Marco? Muita boa. É isso. Coisa. Marcão, fala pra gente aí também da sua trajetória, da onde você é, onde estudou, e tá aqui agora dominando a medicina linharense. Meu nome é Marco Antônio, sou de Vitória da Conquista, cidade da Bahia. Da mesma forma que o Thiago, eu sou apaixonado pela minha cidade, a Suíça baiana. É isso aí. E mais ou menos aos 18, 19 anos eu fui morar em Montes Claros, norte de Minas, para fazer faculdade. E foi onde eu fiz também a residência de cirurgia geral. Fiquei mais 2 anos lá. E em 2019 eu fui para Belo Horizonte, onde eu fiz a residência de cirurgia do aparelho digestivo e endoscopia. E no ano passado a gente recebeu uma proposta de vir aqui morar em Linhares, onde a partir do Hospital Linhares Medical Center, que abriu as portas para muitos outros médicos de fora da cidade também, eu vim para cá, estou adorando a cidade, adorando trabalhar aqui em Linhares, São Mateus, Colatina e todo o norte do Espírito Santo. E pretendo ficar aí por bastante tempo. Ficar para sempre, né? Para que sair do paraíso desse? Não tem necessidade. A experiência boa de estar vindo muito aqui pro bom, Espírito Santo? Cidade maravilhosa. Porque você não conhecia o Espírito Santo? Não, nunca nem tinha vindo no Espírito Santo. Aí a gente recebeu a proposta de vir para cá, para Linhares, eu e mais 2 colegas lá de Belo Horizonte, e vim conhecer a cidade, o hospital, toda essa estrutura que eles ofereciam aqui, e fiquei encantado com tudo que eu vi aqui. Isso aí. Marco Antônio estudou em Minas e o João Vitor casou com a mineira. Casei com a mineira. Que é galo doido, né? Galo doido. Galo doido, um Se minha abraço. sogra estiver vendo, ela vai ficar em êxtase. Casou com o galo doido, é bom demais, né? Como é que é sortudo, né? Ou azarento. Não, depende, é sortudo. depende. Marco, já Marco Antônio é vascaíno. Tô sofrendo. Tá Hoje mesmo tem jogo, hoje é a decisão, né? Não, é hoje contra o Ituano? No domingo, desculpa, domingo. Domingo. Vai ser um jogaço, hein? Vai ser um jogaço. Pena que o Flamengo do Will vem papando tudo, não deixa nada pra ninguém. Meu Flamengo também. Flamengo? Estou satisfeito. Tá tranquilo. Pode continuar assim. Pode continuar desse jeito. Pode continuar não tem problema, assim. não. Aqui, João Vitor, eu queria que você falasse um pouquinho como é que você enxerga hoje a saúde no nosso país. A pública, a privada, como é que você acha que qual o cenário? Na verdade, quando a gente fala de saúde, a gente precisa considerar aí os fatores da saúde privada e da saúde pública. Hoje a saúde pública do Brasil, a gente tem que lembrar que ela é regida pelo SUS, que é o Sistema Único de Saúde. O Brasil é um dos únicos países hoje que tem um sistema de saúde feito para atender de forma universal, a população inteira, sem qualquer espécie de discriminação, sem qualquer espécie de filtro para trazer uma barreira para esse paciente que necessite do sistema. Então a gente tem que lembrar que a gente vive num país que, por ter esse sistema único de saúde, os recursos que são aplicados nesse sistema, por vezes, são recursos que são aplicados de maneira pouco eficiente. Então, a gente acompanha algumas situações, isso não em todos os municípios, mas tem situações pontuais, como a gente pode observar no Rio de Janeiro, que existem hospitais lá que têm filas quilométricas, as pessoas não conseguem atendimento, mas existem municípios menores que conseguem lidar melhor com o atendimento à população. Então, a saúde hoje pública,
ela precisa de aperfeiçoamento, de aprimoramento, mas ela já caminhou muito do formato inicial lá de quando editada a Lei 8080, que é a lei do SUS. Então, a gente tem um caminho longo para percorrer para a aplicação desses recursos, para a racionalização desses recursos. Então, quando a gente fala de SUS, durante a pandemia nós vimos as pessoas falando viva o SUS, viva o SUS, viva o SUS. Mas o SUS ele precisa de aprimoramento, de aperfeiçoamento. Não é porque ele está lá, que foi feito para atender todo mundo, que ele não merece retoque, ou um ajuste, uma melhoria. Precisa de melhoria, sim. Já para a saúde privada, a gente tem hoje a gestão dos planos de saúde, dos seguros de saúde, os hospitais privados também, que atuam de maneira complementar à atuação do SUS. Então, você tem os serviços privados, que por serem empresas privadas, eles tentam ofertar o máximo e o melhor com os recursos que têm, porque é uma empresa, visa o lucro, e você tem o SUS de outra forma, prestando o serviço para a população que não teria condições de arcar com os atendimentos. Então, eu vejo hoje o SUS e a saúde privada de maneira complementar, ambos precisam de melhoria, de aperfeiçoamento, da melhor forma para poder chegar até a população, seja aquele que paga e aquele que não paga. Sim. Isso aí. E você, Marco Antônio, qual a visão? E aí vamos trazer para a saúde pública do Espírito Santo. Você está aí no dia a dia atuando. O João Vitor falou muito bem aqui sobre essa parte do SUS, da implementação, onde o SUS ele atende todas as pessoas sem discriminar ninguém. E aqui no Espírito Santo eu conheço muito a região norte, não conheço a parte sul do estado como funciona. Mas, como todo o Brasil, a saúde primária funciona muito bem, a parte dos postos de saúde, aquela atenção básica, onde tem os postos de saúde atuando de forma ativa, e a parte da saúde terciária, que ainda tem alguns déficits, onde o paciente tem mais dificuldade para alguma cirurgia de grande porte, às vezes um paciente que necessita de transplante, que os centros de transplante são menores, às vezes o paciente precisa de uma cirurgia cardíaca, tem alguns entraves como todo o Brasil. Como o João falou, o SUS é muito bom para toda a população, mas precisa sempre de aperfeiçoamento, de algum retoque, para sempre estar evoluindo e a população ter a melhor assistência possível. Bacana. E a questão da pandemia, o João tocou no assunto. Como é que foi, João, advogar para a instituição pública e privada nesse período tão conturbado do nosso, não, eu vou falar país, mas foi o mundo inteiro, né, atingido. Mas para a gente aqui foi algo avassalador. Sim. Na verdade, a pandemia ela veio para também jogar luz a questões que já existiam. Então, quando nós víamos na televisão hospitais lotados e sem leitos de UTI, aquela é a realidade do ano inteiro, aquilo que acontece no ano inteiro. Falar que aquilo só aconteceu porque foi a pandemia foi um elemento muito ruim que veio para demonstrar que, olha, o sistema de saúde ele precisa ser analisado e olhado com mais carinho. Para a saúde pública, nós vimos o que estava aí, a olhos vistos. Não haviam leitos de UTI suficientes, não haviam respiradores suficientes. Os municípios tiveram que, dentro daquilo que possuíam, porque a gente sabe que grande parte dos municípios do Brasil, eles não se mantêm. O que é arrecadado dentro dos municípios, o município não tem como reverter satisfatoriamente para o seu sistema de saúde. Então, os municípios tiveram que depender muito do Estado, da União, para enfrentar os efeitos da pandemia. E a gente fala de medicamentos básicos, os respiradores, a estrutura para montagem dos leitos de UTI, porque não é só o leito de UTI. Existem locais que você não tem a estrutura física. Então, chegou a pandemia falou, olha, o SUS está aqui, nós vamos atender, mas a gente não tem a capacidade suficiente para atender o que foi visto. Já para a saúde privada também atuou de maneira a tentar desafogar o SUS. A saúde privada acabou atuando como uma forma também de atender a população, porque no pico da pandemia, o Estado do Espírito Santo, por exemplo, editou resoluções e portarias destinando parte dos leitos das instituições privadas para o SUS. Para a advocacia, a gente viu o que se esperava era um volume muito grande de demandas, nós não vimos muitas demandas, porque o judiciário parou. Ao momento que o judiciário para, as pessoas param de trabalhar, os juízes estão fora, os servidores estão fora, nós não vimos os processos chegando.
Então, houve um represamento, março de 2020 para frente, 2021, muitas demandas ficaram sem decisão, ficaram sem uma resposta do judiciário, sendo que parte dessas demandas estão sendo agora destinadas aos seus entes, ao município, ao Estado, à União ou aos planos de saúde. Mas foi um momento muito difícil para a advocacia, até para poder compreender o que estava acontecendo, e tem um aspecto positivo que foi a questão dos processos judiciais eletrônicos. A pandemia vem, fala que você não pode ir ao fórum para trabalhar, mas você tem um processo eletrônico no qual de casa você pode fazer seu home office. Então, se eu puder listar um aspecto positivo, se é que há um aspecto positivo da pandemia, foi esse aspecto da informatização, da utilização de instrumentos, até para a própria medicina, telemedicina, para você atender de onde você estiver, que o paciente não precise ir, ou o beneficiário não precise ir para buscar o serviço. E você, Marco Antônio, como é que foi estar na linha de frente aí da pandemia, desse momento tão complicado que nós passamos? Foi um período muito complicado. Nesse período eu estava morando lá em Belo Horizonte ainda. No primeiro momento, Belo Horizonte foi uma capital que não teve aquele surto muito grande, não teve uma superlotação dos hospitais, mas na segunda onda, Belo Horizonte sofreu muito com os hospitais lotados, tanto os hospitais particulares, os hospitais públicos, os hospitais particulares com muita demanda. Tinha pacientes que estavam morrendo nas UPAs porque não tinha respirador. Igual o João Vitor falou, quase nenhuma dessas grandes capitais estavam preparadas para receber o Covid, para receber esses pacientes graves todos de uma vez só. Hoje nós temos hospitais lotados, unidades lotadas, mas o hospital consegue remanejar, consegue transferir um paciente para o outro hospital. Mas o Covid não. O Covid foi uma onda de pacientes muito grande e muitos pacientes graves de uma vez só. Os hospitais não deram conta de suportar a demanda de pacientes que deveriam estar no TIs, que necessitavam de ventilação mecânica. E isso tudo gerou todo esse caos, não só no Brasil, mas como em todos os outros países. E, infelizmente, o Brasil já vinha em vários anos fechando os hospitais, fechando muitos UTIs, por falta de gestão financeira mesmo, onde os políticos não conseguiam demandar de forma adequada a verba para os hospitais, e muitos hospitais foram fechados, tanto a parte de UTI ou o próprio hospital, por conta dessa dificuldade de gerir a saúde no país. E a pandemia atualmente, como é que está aí no hospital? Graças a Deus, a pandemia está muito melhor. A população tem poucos casos de positivos para a Covid, e os pacientes que têm chegado ao hospital têm conseguido receber toda a assistência adequada, tanto os pacientes mais graves e os pacientes menos graves. Graças a Deus, a vacinação ajudou bastante, e também todo esse controle, o cuidado, usar máscara ajudou bastante nesse controle de todo mundo. Porque foi algo muito inesperado. Do nada acontece uma pandemia, ninguém sabia gerenciar, seja qual nível for, até mesmo nível médico, todo mundo muito confuso, né? Algo avassalador, do dia para a noite. Um evento inesperado. Inesperado, e que atingiu o mundo inteiro. Então, assim, se Deus quiser, isso nunca mais volte, né? Porque até então era gripe espanhola, não foi? Eu acho que a última foi de gripe espanhola. Isso aí, então, assim, algo muito inesperado, que se Deus quiser não volte nunca mais. Acho que nós passamos pelo momento mais crítico. Agora é mais ter cuidado mesmo, que todo mundo já está mais preparado. E eu vou chamar o intervalo, mas só para falar, a gente volta no segundo bloco mencionando a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, utilizado na área médica. Vamos falar também do marketing. Você que é advogado, você que é médico, até onde você pode estar se lançando aí nas redes sociais, estar apresentando o seu conteúdo. Então a gente vai ver que tem essas limitações. Vamos falar bastante também. Remédio de alto custo. E aí, o que fazer se foi negado? Mencionar um pouco, você que é médico, como se precaver, às vezes, de um processo judicial. Então, assim, fique com a gente. Um minutinho, voltamos já. Voltamos com o segundo bloco do nosso programa Bate-Papo das 6, Quinta da Lei, aqui na TV Sim, na Sky, na Claro TV, no YouTube e na rádio Viva FM 106.1. O tema de hoje é Saúde em Pauta. Nós temos aqui
o doutor João Vitor, doutor Marco Antônio, que a gente nem fala mais doutor, porque a gente está aqui no bate-papo, né? É uma roda de bate-papo, inclusive, se você tiver qualquer dúvida, pode mandar para a gente, o telefone é 996224547. Inclusive, já chegaram algumas aqui que a gente depois vai falando. Ok. O que eu acho bacana a gente só iniciar esse segundo bloco é a questão do marketing, até para quem é médico e está nos assistindo, estudantes da área da medicina, do direito e profissionais. Começar pelo João Vitor, aí na área da advocacia. Pode falar da medicina também, Marco Antônio, ele sabe bastante sobre o tema. Mas fala aí pra gente um pouquinho, João Vitor, quais são os limites para quem quer se expor, porque falam que quem não aparece, ninguém lembra, né? Aquele velho ditado, quem não é visto não é lembrado. Sim. Para a área jurídica, o marketing sempre foi uma zona cinzenta. A gente, na faculdade, quando você vai estudar para a prova do OAB, você vai ver o estatuto e o código de ética, sempre os professores vão falar para você assim, estuda o código de ética e o estatuto, porque vai cair alguma coisa sobre marketing, publicidade. Porque a publicidade na advocacia sempre foi tratada como um tema meio espinhoso, porque muitos advogados utilizavam do marketing para fazer uma promoção exacerbada. O que seria promoção exacerbada? Citar nome de clientes, igual eu cheguei aqui, falei que advogo para fulano e para ciclano, mas eu não disse o nome, eu falei que fulano é uma instituição tal, instituição B, mas eu não falei quem são, porque até então existe o entendimento de que não é permitido eu falar para quem me patrocina. A questão de citar casos concretos. A gente está no bate-papo aqui, eu poderia chegar e citar um caso concreto, citar o nome das pessoas. É vedado, eu não posso falar de... eu posso citar o caso, mas sem abordar informações objetivas sobre o nome. Posso falar das consequências do processo, mas eu não posso falar algo que identifique quem me paga. Então, sempre o marketing para a área jurídica, ele vai ter uma zona cinzenta que o advogado sempre vai estar preso em como levar esse material para o cliente ou para o público. Porque sempre existe a vedação de não trazer informações objetivas, de sempre falar de conteúdo informativo. Não se pode criar conteúdo que demonstre o interesse mercantilista, de ganhar o dinheiro. Ganhei tal processo, ganhei, sei lá, R$200 mil numa demanda. E publicar isso no Instagram, isso é tido como publicidade irregular. Então, para a medicina também, eu sei que existem algumas vedações sobre, principalmente na área de estética, né, das medicinas corretivas. A questão de um médico cirurgião plástico, postar o resultado de uma cirurgia. Mas eu já vi recentemente que tem uma resolução do CFM falando que o médico vai poder demonstrar o resultado da cirurgia. Então, assim, existe também um caminho gradativo para que antigos posicionamentos sejam mudados a respeito do marketing. Então, na dúvida, vai no código de ética, vai no estatuto da sua classe e, na pior das hipóteses, faça uma consulta ao OAB, ao CFM e pergunte, olha, eu quero fazer tal material. Eu posso sair numa revista para dar uma entrevista? Pode, não tem problema. Então, isso vale para o médico, para o advogado. Então, é sempre bom se valer das informações mais técnicas possíveis. Agora, o que eu vejo, até antes de passar para o Marco Antônio, é o seguinte, todas essas regras aí de como se posicionar no marketing jurídico, e às vezes até em outras profissões também, foram escritas há anos atrás. Sim. Que a gente não tinha a rede social para alavancar ali, para você mostrar seu trabalho. É lógico, tem que ter um limite, você não pode mercantilizar. Me contrata para fazer um contrato de aluguel, se contratar 10, tem desconto de 30%. Você não pode mercantilizar dessa forma. Sim. Né? Mas também acho que, minha opinião, como advogado, isso tem que ser refletido. Tem que flexibilizar mais. Tem que deixar o profissional expor um pouco mais, falar um pouco ali da carreira. E porque se você falar de forma completamente travada também, ninguém tem interesse de te escutar. Muito travado. E essas regras, quando fizeram, sequer existiam as mídias sociais que nós vemos hoje. Sim. Então, eu acho assim, tem que se atualizar. Da mesma forma que a lei fica obsoleta, que a sociedade avança, a lei para no tempo e você tem que ir modificando, vejo que o código
A questão da OAB aí, ela tem que se posicionar de uma forma mais atual e tem que estar escrito para dar segurança jurídica para os profissionais. Na área médica, Marco Antônio, como é que você vê essa situação? Eu ia falar mais ou menos a mesma coisa que você ressaltou aí agora. Esse marketing, esse boom da internet tem poucos anos, vamos colocar aí 5, 10 anos, que tem crescido bastante, e as nossas leis a respeito desse marketing ainda são muito arcaicas, são muito antigas, e com essa evolução, com o aumento dos usuários, com o aumento dos médicos, dos advogados que fazem uso dessa rede, nós precisamos também mudar as leis a respeito delas. O marketing médico, da mesma forma, proíbe essa autopromoção, proíbe essa postagem do antes e do depois, principalmente nas cirurgias estéticas. O paciente que fez uma cirurgia de mama, uma cirurgia de abdominoplastia, pela lei é proibido o médico postar aquilo. Não pode colocar antes e depois do nariz. E, além disso, o médico, da mesma forma no direito, não pode colocar preço, não pode colocar que está fazendo desconto. Tudo isso que vai mercantilizar a propaganda, o marketing, é proibido pelo CFM, que é o conselho que regula a parte da medicina mesmo. Além disso, também, o médico é proibido de postar fotos com o paciente, foto com selfies, mesmo que às vezes tenha autorização, dependendo do procedimento que está sendo realizado, não é adequado, não é ideal. O paciente está na mesa cirúrgica, você vai lá e tira um selfie com ele que posta, é proibido pelo CFM também. Às vezes tem um caso ou outro, a gente pede uma autorização prévia do paciente, faz o procedimento cirúrgico. Após o paciente ter tido alta do hospital, assim, a gente pode divulgar o procedimento e tudo mais, mas as imagens têm que ser sempre vistoriadas, igual o Dr. João Vitor falou, temos que ir até o conselho, ver quais tipos de imagem podem ser postadas. Não é qualquer coisa que pode se colocar na internet, não, que o CFM tem leis muito rígidas a respeito sobre isso. Então, acho que o CFM precisa também dar uma atualizada, né, Marco? Precisa. Hoje não pode postar muita coisa, não. O pessoal até passa um pouco dos limites, mas teoricamente não. Falando passar dos limites, é o que a gente mais vê na área jurídica. Na área jurídica, pau quebra mesmo. Você coloca lá, se deu, não deu. Mas, assim, é muito melhor você se expor, quando puder se expor, de forma mais segura. Sim. Né? E eu acho que é isso, tem que ter limites, de fato. Mas também tem que deixar o profissional mostrar o trabalho dele. Porque acaba que o profissional do direito é um empresário ali. Ele precisa que a pessoa saiba o que ele faz e tem que ter uma... Assim, a gente passa 10 programas falando sobre isso, se quiser, porque cada um pode ter um posicionamento, mas eu acho isso, tem que ter atualização. 10 anos atrás era uma forma, hoje a internet é tudo. Então, se você tiver muito engessado para mostrar, você acaba não levando conteúdo. Mas é uma opinião pessoal e a gente aceita todos. É igual na política, né? Você tem uma opinião pessoal, mas isso não quer dizer que a do outro esteja errada. Sim. Exatamente. Né? Mas a vontade que a gente tem internamente é que esteja errado, mas não tem que respeitar. Ô, Vitor, e aí tem um tema também muito bacana, que é relativamente recente, que a gente chama de LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Inclusive, falando desse tema, eu lembro muito do meu amigo Dr. Cleilton Mendes. Um abraço para o Dr. Cleilton, meu amigo, excelente profissional, que faz um brilhante trabalho nessa área. Fala para a gente o que significa esse termo. A LGPD, na verdade, é a Lei Geral de Proteção de Dados. É uma lei que veio para regulamentar o processo de tratamento de dados e informações das pessoas, isso aí tanto na esfera pública quanto privada. Hoje, tudo que nós vamos fazer, nós temos a divulgação de informações, desde de você ir até uma empresa de telefonia para fazer um contrato, suas informações são cedidas. Ao acessar um site e para fazer uma compra, suas informações são cedidas, a informação do cartão de crédito, informação da senha, da data de vencimento do cartão. Então, a LGPD veio para regulamentar uma matéria que nós não tínhamos essa temática ainda regulamentada no Brasil. Eu sou um pouco avesso a essa criação de normas para tudo. Eu acho que isso cria um ambiente... tudo a gente legisla, mas no caso da LGPD, nós não tínhamos uma legislação que tratasse disso. A LGPD nada mais é do que você você ceder os seus dados, nome, CPF, nome dos filhos, número de documentos, para um determinado órgão, e esse órgão tem que cuidar destes dados
que você forneceu. Esses dados não podem ser cedidos sem seu consentimento, como acontece com alguns aposentados que se aposentam e imediatamente após a aposentadoria eles recebem ligação do banco com ofertas de crédito consignado. Eles perguntam, mas eu acabei de me aposentar, quem me ligou? Quem me informou? Isso é exceção. Esses dados, certamente eles são vendidos, a gente sabe que são vendidos. Então, infelizmente, eles são vendidos. O banco ele não vai fornecer o INSS, que me perdoe o INSS, mas você se aposenta e no dia seguinte uma pessoa te liga ofertando crédito consignado, é coincidência? Muita coincidência. Lá em casa aconteceu. Eu não acredito que seja coincidência. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados veio para proteger essas situações. Isso, ela tem uma aplicação gigantesca na proteção de documentos, na elaboração de documentos. Vai existir uma autoridade que vai tratar desses documentos dentro das empresas. Então, é um tema tão amplo, merece até um programa específico. Merece. No futuro. Porque é um tema bem amplo mesmo. E assim, e na medicina a gente conversa com os médicos, tudo, eles ficam preocupados, né, com essas legislações novas e com essas demandas judiciais. Como é que está aí, Marco, no dia a dia? Tem assessoria jurídica? Estão buscando assessoria jurídica? Sim, a área médica também está envolvida nesse LGPD, como o João falou, todos os dados que são fornecidos, o nome do paciente, nome de familiares, idade. O paciente às vezes tem algum tipo de patologia que implica um sigilo maior, porque toda consulta médica é sigilosa, é a relação médico-paciente. Esses dados do prontuário, todas as informações que o paciente passa para o médico, elas devem ser guardadas de forma sigilosa e ninguém deve ter acesso, ou apenas se o próprio paciente pedir o prontuário, ou se o médico às vezes precisar discutir algum caso, mas com outras pessoas que não vão divulgar esses dados. Entendeu? Na área médica, essa parte está começando muito, está mudando, principalmente que muitos hospitais ainda são manuais, não tem a parte digital tão atuante. Então, toda essa mudança do digital, no caso do analógico para o digital, ainda tem esse processo de preservação do prontuário, de como que você vai guardar os dados do paciente, que além de venda dos dados, também o paciente fica preocupado se ele tiver a perda dos dados, né? Sim. Empresas que às vezes são violadas e perde CPF, nome de senha, muitas outras coisas. E na medicina, estamos ainda engatinhando, mas os médicos já estão ficando preocupados. Já teve alguns casos que o médico vai discutir, às vezes tira uma foto de um exame, tira uma foto do prontuário, esses grupos do WhatsApp, acaba que alguém que não era médico, então algum grupo que o próprio médico divulga essas informações. Então isso tudo está passando por essa reformulação e todo mundo está tendo mais cuidado nessas discussões extra-hospitalar também. Muito bacana. E aí a gente vai encerrando o segundo bloco, e aí só para fazer uma análise. No terceiro a gente fala de remédio de alto custo, porque acontece muito aí na sociedade, chega no escritório, né? Pelo amor de Deus, precisa de um remédio, mas e aí, o SUS não fornece? Não, ou é regulamentado? Não é? Então tem toda essa questão. A gente fala também um pouco de responsabilidade da União, município, Estado, pelo fornecimento também. O terceiro bloco, é rapidinho o terceiro bloco, então a gente vai escolher só os temas principais para a gente poder abordar. Tem duas perguntas aqui a gente menciona também. E você, se tiver qualquer dúvida, fica à vontade, o telefone é 996224547. É um minutinho, voltamos já. Voltamos com o último e terceiro bloco do nosso programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Sim, na Sky, na Claro TV e na Rádio Vivo FM. O tema de hoje é saúde em pauta, e aí tem algo um pouco delicado que infelizmente às vezes acontece, que é um paciente que está no hospital e aí ele diz, depois precisa ser apurado, com muito mais detalhes, que ocorreu algo indevido ali, não entre médicos, pode ser com o hospital, pode ser com o próprio médico, tem alegações de todos os tipos. Como é que fica essa responsabilização?
Nesse caso, a gente tem que levar em consideração que tudo aquilo que acontece dentro das dependências do hospital, de negativo, é claro, né, é responsabilidade do hospital, da instituição. Seja o erro médico, uma falha no tratamento, um atendimento mal realizado, uma informação passada de maneira equivocada, é responsabilidade do hospital. Um remédio dado de maneira equivocada. Um remédio dado de maneira equivocada. Mas todos esses problemas, eles são resolvidos, às vezes, até de maneira muito simples, igual o Marco falou. Prontuário médico. Prontuário médico é o documento mais importante para se auxiliar um médico ou hospital numa eventual defesa. Não só para defesa. Esse é um documento essencial para um paciente que foi lesado demonstrar de forma inequívoca, sem dúvida, de que o paciente, que ele foi lesado. Eu tenho aqui, o meu prontuário está aqui e tem aqui que esse medicamento que me foi aplicado, que me foi ministrado, é um medicamento errado. E está no prontuário. Então não resta dúvida de que realmente houve uma falha da instituição hospitalar. Se é um médico que comete, ainda assim a responsabilidade é do hospital. E depois, numa questão aí já do juridiquês, o hospital pode tentar pedir ao médico que seja ressarcido uma eventual condenação. Mas sempre é bom pensar o seguinte: o hospital, quando acontece algo assim, sempre é bom o paciente buscar o hospital e solicitar a resolução da questão. Eu sempre falo que o judiciário tem que ser a última barreira para resolver conflito. O judiciário é abarrotado, o judiciário tem pouco juiz, o judiciário tem pouco servidor, o judiciário, os processos demoram. Então, às vezes é um processo que vai precisar de perícia, a perícia é algo custoso, demora, perícias custam muito caro. Então, busque o hospital e peça a resolução. João, não tem como resolver. Sei lá, eu tive um membro inutilizado, fiz uma cirurgia na perna, cortaram um tendão e eu não consigo flexionar a perna. Infelizmente, é caso de uma demanda judicial, mas isso tudo analisado. O documento que você tem, o prontuário médico, se foi doloso, se foi culposo, e mesmo assim, o judiciário tem que ser a última barreira para resolver esse tipo de conflito. E o hospital sempre tem que estar ciente que todo documento que é produzido lá dentro, o dever de responsabilidade, de cuidado com o paciente, né, o cuidado humanizado. Muitas vezes esses problemas surgem por uma falta de humanidade do hospital. Às vezes o paciente, ele considera que foi maltratado durante uma internação, fez uma cirurgia, a comida não estava boa, ou sentiu dor durante a noite, chamou o enfermeiro não auxiliou. Então, assim, muitos desses problemas poderiam ser minimizados desde que o hospital observasse de maneira esse tratamento mais humano do paciente. O paciente, ele quer atenção, primeira coisa. Sim. Quer atenção e quer ser atendido na demanda dele. Então, se o hospital... Eu sei que os hospitais hoje têm trabalhado nisso, tentar formar equipes mais humanas. Então, basicamente, a responsabilidade é do hospital, tem que se comprovar que é responsabilidade do hospital, então o prontuário médico serve para isso, mas sempre é bom ter em mente que o judiciário é a última barreira. Olha, eu só vou lá no judiciário em último caso. E aí, Marco Antônio, tem que tomar cuidado, né? Não, sim, temos que tomar cuidado. Como o João já dos falou, o prontuário é o documento mais importante, tanto para o médico, quanto para o hospital, quanto para o paciente. Tudo que acontece no hospital, tudo que o médico faz, tudo que a enfermagem faz, tudo está descrito no prontuário, tudo fica registrado ali. Hoje, com o digital, não tem mais aquilo de perdi um papel, perdi um documento. Tudo está registrado, tudo está ali no computador, tem acesso a prontuários de vários anos atrás. Então, tanto o médico quanto o hospital e o paciente necessitar de algum dado, fica registrado e consegue ser captado, às vezes, pelo judiciário, se necessário. E o médico ele também tem que tomar se precaver para evitar esse tipo de situação. Nós médicos temos que estar sempre centrados nas leis do CFM, temos que seguir as normas do próprio hospital, fazer esse atendimento de forma mais humana, ver o lado do paciente também, o que pode acontecer. E acaba que nós cirurgiões também temos toda a sistematização para evitar esse tipo de acontecimento durante os atos cirúrgicos, sempre revisar o caso, conversar bem com a família, discutir, expor alguma potencial complicação que pode ocorrer no risco no pós-operatório, que é inerente ao procedimento. O paciente vai fazer uma cirurgia, tem uma complicação, às vezes tem um sangramento. O sangramento é inerente ao procedimento, mas tem paciente que às vezes não entende que poderia ter esse sangramento. Se você conversar bem, explicar para a população, para o paciente, que pode acontecer isso, que você prestar aquele atendimento do pós-operatório de forma adequada, ninguém vai ter dificuldade para entender, você vai resolver o problema do paciente mesmo tendo aquele tipo de complicação, que é uma complicação normal.
Bacana. E aí, João Vitor, também, aí tem a pergunta do seguinte, que a gente vê muito no dia a dia, e aí veio pra gente, que a gente já estava na pauta até, questão do alto custo, remédio de alto custo. Aí eu quero também depois, Marco, como é que os médicos lidam com isso, porque o médico sabe, às vezes está prescrevendo algo de alto custo, mas pode ser a única possível salvação, que também não tem nada, muitas vezes, concreto de que aquilo vai dar certo. Como é que lida aí o Poder Judiciário com essa questão? Esse é um dos temas mais espinhosos que a gente tem no direito à saúde. Quando a gente fala de direito à saúde, é um direito que está lá previsto na Constituição, artigo 196, fala lá que a saúde é direito de todos, dever do Estado e tal. Toda pessoa que busca o judiciário fazendo um pedido para fornecimento de alguma tecnologia de saúde, medicamento, cirurgia, insumo, ele vai na esperança de conseguir o que ele quer. Ele não está indo lá para perder, não quer perder. Geralmente é um paciente realmente que demanda daquele produto e geralmente é um produto de alto custo. Aí você fala assim para mim, o que é alto custo? Existem medicamentos hoje no mercado para doenças até então incuráveis, que eram incuráveis, igual esclerose lateral amiotrófica, algumas modalidades de câncer, que são medicamentos que representam o orçamento de municípios. Então, um medicamento para um paciente tem a capacidade de quebrar um município. Então, existe hoje no direito uma discussão de algo chamado análise econômica do direito. Toda vez que alguém pede algo, existe um direito, existe uma contrapartida financeira. Eu tenho direito à saúde, que é um direito que não é um direito absoluto, não existe direito absoluto, mas o meu direito é capaz de trazer um prejuízo gigantesco para tantas outras pessoas. Verdade. Eu não estou dizendo que a pessoa não tem o direito, ela tem um direito. Essa ponderação ela é feita pelo juiz, ela é feita pelo médico que prescreve. Às vezes esse medicamento, e muitas vezes, ele tem um substitutivo terapêutico, ou seja, o medicamento que pode atender aquele paciente. Não é necessariamente esse mais moderno. Existem medicamentos hoje que são prescritos que eles não têm nem análise ainda no Brasil. A Conitec, a Anvisa ainda não analisaram esses medicamentos. Eles não passaram por uma análise criteriosa para dizer se esse medicamento realmente é aplicável à doença. São medicamentos hoje que não são produzidos aqui, então você vai ter que importar esse medicamento. Há pouco tempo vi uma decisão da Justiça Federal que determinou o fornecimento de um medicamento para uma criança e a União falou que não tinha como pagar. A Justiça Federal determinou que a verba para custeio do medicamento viesse da verba obrigatória de comunicação, de publicidade da União. Então, existem situações que são muito difíceis. Você julgar a prescrição médica. Você vai falar que o médico está errado em prescrever? Você vai julgar que o paciente está errado em solicitar... Que não é o paciente que pede o medicamento. O paciente não chega lá, eu quero, igual um medicamento famoso para ela, para esclerose, a Spinraza. Um medicamento caríssimo, milhões de reais as doses e tal. O paciente foi errado de ter... não é o paciente que solicita. E isso vai para o judiciário esbarra muitas vezes, porque o juiz ele não quer ficar com uma bomba dessa nas mãos. Olha, eu não vou dar essa decisão aqui, eu posso matar aquele paciente. Entendeu? Então é muito difícil. Não tem uma resposta fácil, não tem solução fácil. As soluções sempre vão ser difíceis. E aí, Marco Antônio, não é mole não, né? Não, como o Dr. João Vitor falou, é um tema muito complicado, depende de paciente para paciente, caso a caso. Sempre que estamos no Sistema Único de Saúde, a gente tenta prescrever aqueles medicamentos que são liberados, são autorizados pelo SUS. Mas tem casos específicos onde o SUS não cobre ou não disponibiliza algum tipo de medicação que, de forma comprovada pela ciência, faz um efeito efetivo naquele tipo de doença. Nesses casos, sim, o paciente tem o direito de judicializar, mas entra nessa questão de custos. Por isso que o governo sempre tenta fazer, às vezes, um acordo com um laboratório, algum tipo de fabricante com esses medicamentos que, às vezes, não teve a patente quebrada, para poder ajudar as pessoas que têm esse tipo de doença, porque a pessoa não tem a culpa de ter a doença. E o médico precisa prescrever aquela medicação porque, no caso, é o melhor medicamento e que vai, às vezes, curar ou controlar algum tipo de doença, que no caso da ELA, de algumas doenças reumatológicas também, onde o paciente necessita para aquilo, para acessar a dor, para ter um mínimo de qualidade no dia a dia, onde o paciente, às vezes, vai conseguir caminhar, o paciente vai conseguir andar, vai conseguir tomar banho, e o paciente vai ter uma qualidade de vida, que antes, sem a medicação, o paciente às vezes fica acamado.
E por isso que o juiz vai pesar todo esse custo-benefício e se consegue de alguma forma um medicamento substituto ou algum acordo com o próprio laboratório. Tem vários laboratórios hoje que fornecem medicações, tanto na endócrina, na reumato, que medicamentos mais novos que às vezes não são disponibilizados no SUS. Isso aí, falei com o bate-papo, parece que é demorado, mas passa voando. Rapidinho. Né? Rapidinho. Rápido. Então a gente tem que fazer um bis depois, né? Depois a gente bate-papo fora daqui e o bate-papo aqui novamente, na Só bancada. chamar, só convidar. Exatamente. João Via, muito obrigado. Eu que agradeço. Tá bom por ter vindo, ter esclarecido as dúvidas da sociedade e ter levado informação tão de qualidade. Eu que agradeço, espero poder ter esclarecido o maior número de informações possíveis. Lembrando que são as minhas opiniões aqui como advogado, não são opiniões absolutas. Sim. Admitem posições em contrário, estou aqui aberto a rever posicionamentos. E se tiver alguma dúvida, é só encaminhar aí que a gente está à disposição. Obrigado. Marco Antônio, prazerzaço tê-lo aqui, meu amigo, estamos sempre juntos. E, poxa, só informação de qualidade. Vocês, João Vitor, deram um show e tiraram, inclusive, várias dúvidas minhas. Obrigado, Thiago, João, Vitor também, que foi um bate-papo muito legal, muito interessante. Eu acho que conseguiu tirar muitas dúvidas de todo mundo. São temas de muita relevância, a gente conseguiu abordar de forma didática e de fácil entendimento para todo mundo, um pouco de cada coisa da saúde. E, da mesma forma, quando você quiser convidar, foi uma honra participar aqui do Bate-Papo das 6 hoje, um programa que sempre traz essas informações, traz o conteúdo para todo mundo, que agora, todo o estado do Espírito Santo. Isso aí, estamos chiques. Só senti da falta da minha amiga Amanda também, né? Amanda, semana que vem está de volta. Diz ela que ela está com compromisso fora de Linhares, que é em Linhares que a gente faz o programa, então ela está com compromisso fora, então não pôde estar presente com a gente hoje. Mas semana que vem está firme e forte. Ótimo. Estará firme e forte. E eu vou mandar um abraço, aproveitar, né? Senão eu apanho chegando em casa, para minha médica, esposa, endocrinologista, doutora Luana Bride. Um beijo, meu amor. Daqui a pouco estaremos juntos. E lembrar que amanhã tem reprise, de 6 às 7. Hoje o programa é ao vivo, das 18 às 19. Sexta-feira, reprise. Domingo também vai ao ar o programa, 4 da tarde. Só ficar ligadinho, todos vão ao ar novamente, que foram durante a semana do Bate-Papo das 6. Só que aquela quarta, Marco Antônio, é o Bate-Papo dos médicos, sabia? Então, você também já foi convidado, Luana também. E quinta é o Bate-Papo dos advogados. Aí eu termino o programa falando que o Bate-Papo das 6 é de terça a sexta, mas só a quinta é a da lei. Bate-Papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação.